A paz do Senhor, queridos. Eu estou aqui para falar sobre viver na contramão. Quantas pessoas andam por este caminho e essas pessoas têm resultados muito amargos. Na época de Jesus não era diferente. O maior problema nosso é que nós idealizamos como Deus pode trabalhar. Mas a Bíblia fala das multiformes maneiras de Deus trabalhar. Deus não está engessado. A Bíblia fala, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos que os nossos pensamentos. E se nós idealizarmos que Deus só trabalha segundo a nossa ótica, nós ficaremos frustrados, porque a dimensão de Deus vai além da nossa dimensão. A vontade de Deus vai além da nossa vontade. E por nós não entendermos esses aspectos, nós nos tornamos muitas vezes opositores de Deus, da vontade de Deus, dos projetos de Deus. É necessário nós sermos sensíveis a ouvir a voz do Senhor. É necessário nós recuarmos para darmos oportunidade para o Espírito Santo nos esclarecer. Quantas vezes nós falamos coisas precipitadas, nós agimos de uma forma eufórica. Quantas vezes nós não pensamos antes de falar e muitas dessas vezes nós fazemos algo contra aquilo que Deus determinou. Então que nós possamos estar alerta para nós não estarmos fora daquilo que Deus Ele determinou e Ele estabeleceu. Para que nós não viemos nos tornar opositores de Deus. Bem, é verdade que tem coisas que nós colocamos na nossa cabeça que achamos que estamos certos. E podemos até matar, podemos até mesmo tirar as pessoas de si achando que estamos fazendo aquilo que é correto. Aonde nós vemos isso? Nós vemos com o apóstolo Paulo. Na época, ele estava querendo destruir todos os cristãos. O Saulo, ele se levanta contra o povo de Deus e na cabeça dele estava fazendo certo. Ele estava tirando essas pessoas de circulação, porque estava trazendo importunação segundo a sua visão. Mas ali estava a manifestação do poder de Deus. Deus trabalhando de uma forma tão extraordinária que os religiosos, eles não entendiam. Na época de Jesus, o grupo dos fariseus, o grupo dos escribas, dos saduceus, dos doutores da lei, todos eles, ou a maioria deles, ficaram contra Jesus. E você vai ver que eles tentaram de várias formas, de várias maneiras, impedir a manifestação do poder de Deus. Mas Deus sempre prevalece. O problema é a consequência que manifesta na vida deles. A Bíblia fala que Jesus traz palavras duras para os fariseus, palavras duras para os saduceus, os escribas, os doutores da lei. Por quê? Porque eles não entendiam o plano de Deus. Eles idealizavam por eles viver uma santidade externa, por eles serem os escritores da lei, interpretar a lei, eles achavam que eles tinham domínio. E quantas das vezes nós agimos dessa mesma forma, por acharmos que entendemos um pouquinho mais, por acharmos que nós temos um conhecimento mais profundo, nós nos sentimos capacitados a tal ponto de até mesmo ir contra o direcionamento do Senhor. Então que nós possamos estar aberto para quê? Para mudar de rumo, mudar de direção e entrar na direção da vontade de Deus para nós não termos choques, não termos acidentes na nossa vida que amanhã nós vamos ter grandes consequências. Olha que a palavra de Deus deixa muito claro aqui em Mateus capítulo 23, o versículo 27 e o 28, uma palavra dura de Jesus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês por fora
parece justo ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Veja se isso não é aparência, né? Quantas pessoas querem mostrar que ele é melhor, que ele faz as coisas de uma forma mais exemplar, que ele é cheio de Deus, mas na grande realidade o seu coração está totalmente fora dos propósitos de Deus. Pessoas que julgam, pessoas que apontam, pessoas que fofocam, pessoas que eles tentam destruir o outro irmão, pessoas que vivem uma competitividade, pessoas que estão tentando a rasteira, pessoas que estão tentando tirar pessoas da sua frente. Por quê? Porque essas pessoas, elas mostram uma religiosidade de aparência, mas por dentro estão todo contaminados. Não é dessa forma quando você chega no cemitério e você olha aqueles lugares bonitos, mas ali dentro tem uma podridão, ossos, né? Corpos em decomposições. Então muitas pessoas, elas vivem nessa conduta, uma conduta de não ser mudado e querer achar que está enganando Deus. Ninguém engana Deus, mas que nós possamos estar atentos, né? Para, de repente, nós não termos essa cobrança que foi manifestada aqui para os fariseus, os escribas, doutores da lei, né? Hipócritas, né? Fingidos. Então, andar na contramão de Deus são pessoas fingidas, eles estão achando que estão fazendo certo, mas estão tomando decisões totalmente erradas. E essas pessoas têm um agravante. Quando elas são confrontadas, elas não querem mudar, elas mudam para a igreja, elas mudam de igreja, se afastam de Deus, elas saem murmurando, saem reclamando. A única coisa que elas não querem é uma mudança de vida, elas não estão abertas para a mudança. Quantas pessoas nessa caminhada eu vi pela dura serviço, pela maneira de não se deixar ser trabalhado, estão aí paralisados e a vida vai seguindo e essas pessoas vão deixando de desfrutar, essas pessoas vão deixando de viver o propósito de Deus, de ruindade mesmo, com o coração fechado, com o coração duro, e ele não sabe as consequências que ele está manifestando para ele, para a sua família, para a sua caminhada, para aqueles que o cercam. Que essas pessoas, você pode olhar, são pessoas amargas, pessoas tristes. Por quê? Porque elas não querem se deixar ser trabalhadas. Na contramão de Deus é isso. Eu sou assim e acho que tem que ser assim e morrerei assim. Eu quero dizer para você, ai dessas pessoas que vivem dessa forma, que não experimenta coisas novas. Então, é necessário um amadurecimento para que nós possamos melhorar, não ficar rígidos. É necessário um amadurecimento para que nós venhamos entender que Deus está acima. Ele faz do jeito que Ele bem entende. E quem somos nós de questionar Deus? Quem somos nós de entender a vontade de Deus? É verdade que tem pessoas que falam assim, mas são homens que trouxeram coisas novas. Deus vai usar homens. Deus vai fazer do jeito dele. Ou você acha que quando Deus levanta Samuel e vai na casa de Jessé e Davi, ele é ungido como rei, na ótica humana aquilo estava estabelecido? Claro que não. Aquilo era a vontade plena de Deus. Aquilo era a vontade do Senhor para a manifestação da sua glória, usando Davi, capacitando Davi para um propósito. E quem não entende isso, você vai ver que ele vai ficar escandalizado, ele vai ficar perplexo, mas que nós não viemos estar nessa posição dessa conduta, uma conduta ruim, uma conduta de uma mente fechada. Deus quer nos mostrar coisas novas, Deus quer nos revelar coisas extraordinárias. Então, há uma oportunidade para mim e para você, e você está sendo esclarecido nesse momento. Peça direcionamento para o Espírito Santo, para você não ser opositor da vontade de Deus, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, que o Senhor, Ele está levantando improváveis, pessoas que aos teus olhos jamais estariam na sua presença, e você tem que estar aberto para entender que quem levanta é Deus, quem capacita é Deus, quem faz é Deus. Ele faz do jeito que Ele quer e Ele não precisa do teu conselho, da tua instrução. A Bíblia fala, quem é um conselheiro de Deus? Deus faz do jeito dele. Então você tem que se humilhar, você tem que se render à vontade dele. Para quê? Para que você não seja um opositor.
e essas pessoas e tudo que Deus está fazendo na sua igreja, você venha se render e pedir conselhos do Senhor para que você não viva na contramão, falando mal, criticando, trabalhando contra e você achando que está fazendo certo. E quantas pessoas que Deus já arrancou, quantas pessoas que já não são mais o que eles eram, justamente por isso, porque se achavam. Nós temos que tomar muito cuidado, nós só estamos aqui pela misericórdia de Deus, é a bondade de Deus que nos cerca. Você só está de pé, você só está vivo porque Deus é misericordioso. Por quê? Porque nós não somos nada, nós somos dependentes da vontade do Senhor e que nós possamos estar pronto para essa vontade, ainda que tem coisas que nós não viemos entender, mas que nós viemos viver pela fé, porque através dessa fé nós vamos viver coisas extraordinárias. A fé em Deus, a confiança no Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é nos tirar da dimensão terrena e nos levar para a dimensão espiritual. E a dimensão espiritual é: venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade. A vontade dele sempre será feita no céu e aqui na terra. E uma coisa além, o reino dele vai ser manifestado através de nós. E muitas pessoas vão ficar aí assustadas com o que Deus vai fazer. Por quê? Porque aprove a ele, é da vontade dele fazer conforme o seu querer. E que você esteja aberto, que você cresça, que você esteja pronto para viver o novo do Senhor, as boas novas que Deus tem para as nossas vidas. Seja abençoado, seja guardado, seja protegido e ande na direção certa, por pastos verdejantes, para andar segundo a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde e que você tenha sucesso, você tenha prosperidade do Senhor, no nome poderoso de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus.